Eles tentaram simular uma situação para empreender. Então, repercussor, como eu falei pra vocês, o que eu penso, eu não vou deixar de mudar aqui no ao vivo. Todas as pessoas, tanto os meus seguidores, eles falavam a mesma coisa sempre, né? Sobre você e perguntavam especulações. E eu acredito sim que você seja um narcisista. Eu acredito que você é uma pessoa que esse narcisismo faz parte de você, essa troca, eu acho assim, ó, que tu coloca aquilo ali e tu vai até o fim, porque o narcisista é isso. Então, e por ter acompanhado e por ter visto isso, é uma realidade que eu não tiro, né? Ele tem todo o direito de falar sobre ele, mas eu sigo achando que você é um narcisista. E aí, Ale? Eu só não entendi, John. Você viu isso no... Desculpa, você prevê através de um jogo, através da tarologia? Como você prevê as coisas que eu não entendi? Isso não foi bem uma previsão, Isso né? Isso é uma opinião sua. Uma opinião minha. Tá, então são duas coisas a gente falar sobre o fato. Uma coisa é opinião. Opinião a gente tem que respeitar. Claro, se ele acha que eu sou narcisista, que eu sou feio, que eu sou isso, que eu sou aquilo, é problema dele achar. Sim, né? Concordo. Do que ele acha a ser realidade... É uma coisa que eu sofro há 459 dias, inclusive uma psicóloga de nome Carolina Leão, ela ganha muito dinheiro me chamando de narcisista há uns 12 meses. Porque é o seguinte, o transtorno de personalidade narcisista, pela ordem, ele tem que ser diagnosticado por um psiquiatra. Foi isso que falaram na pergunta, né? Não é o que falaram, é o que é. Certo. Alguém falar, você é narcisista, então ele tem que ter formação em psiquiatria e a pessoa em questão passar de 2 a 3 vezes com ele, pelo menos 2 horas cada vez, para ser diagnosticado por ele como narcisista e ele encaminhá-lo, né, encaminhar o paciente a uma psicoterapeuta ou uma psicóloga para se iniciar o tratamento, certo? Então é isso. Então uma coisa é a opinião dele, com base em atitudes minhas. Fechou? Está respeitado. Sim, agora, porque tem muita gente, né? A fundamentação da opinião dele é outra coisa. Então, se ele não tem formação em psiquiatria, é apenas a opinião dele. Certo. Que pode ser sim e pode ser não. Sim. Né? Porque o narcisista em si, ele tem falta de empatia, ele tem necessidade de ser promovido pelos que o circundam a todo momento. O narcisista, ele tem falta de reconhecimento nas habilidades alheias, né? Ele tem necessidade de autopromoção. Então, eu acho que eu estou a esse tempo todo, há 16 meses, sendo espancado pela imprensa e pelo público, e com muito custo, mudei a opinião de alguns com base em verdades, John. Então, com base, né, no que manda o Estatuto do Transtorno de Personalidade Narcisista, eu discordo de você, mas respeito sua opinião, está tudo certo. Inclusive as pessoas perguntam aqui, né? Você se sente, essa para Alexandre, você se sente vítima de uma grande conspiração? Não. Ou você reconhece algum erro, alguma coisa nesse processo que é dito? Não, como eu já disse para você. Em 24 anos e 8 meses de matrimônio, se eu falar que eu não errei, eu sou um hipócrita sem vergonha. Né? Sim, aí sim, pelo amor de Deus, né? Aí é narcisista, a pessoa vai para pular da ponte, né? Óbvio que eu errei, né? Mas falar de uma conspiração, não. Eu entendo, vamos chamar a Ana de outra parte, tá, John? A outra parte, ela traçou um plano, tentou colocar o plano em prática, uma fração do plano não deu certo, só que ela insiste em manter o mesmo plano. Ela insiste em me difamar, ela insiste em comprar imprensa, ela insiste em tentar me prender, ela insiste em me acusar. Né? Então, como nós falamos há pouco, você pega as acusações de âmbito criminal, John, roubo, formação de quadrilha, formação de pirâmide e tudo mais, falsificação. Nada disso foi provado ao longo de 16 meses. Mas quantos meses será necessário para ela provar a acusação que ela fez, que até agora ela não provou? Eu conto com a justiça. Entendi. Mas existe a justiça da ordem, John. Você é um homem espiritualizado. Você sabe o que eu estou falando? Existe uma ordem a ser seguida. Alguém acusa que você roubou o celular. Você, durante 16 meses, não consegue provar. Mantém a acusação de roubo, então fica a pessoa de ladrão pro resto da vida? Pô, pera um minuto. Não. Por favor. A acusação de agressão. Eu digo que não agredi. Eu tenho uma cozinheira, uma copeira e o meu filho de testemunha. Eu estou esperando o julgamento da Maria da Penha. Eu não agredi.
Houve uma discussão acalorada? Pô, não foi a única. Houveram algumas, múltiplas. Mas o Léo Dias publicou que você tem uma matéria publicada e que você agrediu e confessa nessa matéria. Então, você sabe qual é o problema do Léo Dias? Vou contar para você, você deve ter metade da minha idade. O Léo Dias, ele é um abutre. Ele abre a boca, o cheiro da carniça da boca dele chega aqui. É um verme, é um lixo. O Léo Dias é uma pessoa que mal ele tem ideia do que um dia a vida pode surpreendê-lo de dizer para ele, olha, põe um pezinho no chão, se acalma. De tudo que eu já vi na minha vida, John, eu tenho 53 anos, eu sou rodado pelo mundo. Eu nunca vi alguém tão escroto e com desvio de conduta igual esse lixo chamado Léo Dias. E os formandos de Léo Dias, Cariúcha, que ele tem formandos, né? Ele tem formandos junto dele. Ontem eu fui focalizando de novo falando de prisão. O Léo Dias, no dia 13 de fevereiro de 2024, no simulacro de quebra protetiva que a Ana e o Eduardo tentaram fazer contra mim e não conseguiram, eles tentaram simular uma situação para me prender. Sim, inclusive o Ricardo Feltrin, ele mostrou Muito bem, isso. eu não estou contando nenhuma novidade. Um simulacro de quebra de... O Léo Dias fez com a Cariúcha uma contagem regressiva para minha prisão. É muita vontade, né, de explodir o outro, né? Isso você sabia, Joe, dessas questões? Inclusive, você, assim, qual que é a tua opinião sobre isso? Se você realmente afirma, porque a gente escuta muito que realmente essas redes sociais, essas pessoas, elas são meio que compradas para contar uma verdade. Isso é real? Então, eu nunca gostei da Cariúcha por ela ser macumbeira e tá sempre agora se fazendo de evangélica, cantando louvor dentro do SBT. Nunca gostei dela por essa parte, porque ela sabe muito bem. Inclusive, ela vivia fazendo publicidade para a mãe Michele da Cigana e agora não fez mais, né? Então, quando foi para ela fazer o Casos de Família, que inclusive está em andamento. Eu não gosto dela, da Cariúcha, do Léo Dias não conheço, mas a Cariúcha sim, e não gosto dela. Eu acho que sim, que boa parte das notícias são compradas. A gente sabe disso, a gente sabe que para sair na Choquei 15, 20 mil reais, a gente sabe que para sair no Léo Dias tem o seu valor. Isso a gente sabe, a gente que está na mídia sabe. Que eles têm o seu valor, e se é bem polêmico, eles cobram ali seus 5 mil reais e jogam. Isso que o Joe falou é muito importante para você que ainda duvida, porque tem muita gente, Joe e Alexandre, que realmente, como eu falei para Alexandre, eu entendo da mídia, e a gente sabe que a mídia tem esse poder, mas assim, fica agora até o Joe afirmando, gente, isso realmente acontece. Se você tem dinheiro, às vezes você consegue manipular, então isso é uma maneira de manipular, né, Sim, Joe? isso eu vou falar, porque eu já paguei para ser matéria, para colocar alguma previsão minha que eu acertei, e falo com provas e prints, com certeza, todo mundo sabe. Não, então, obrigada pela verdade, né? Todo mundo Inclusive, sabe. teve muita gente que falou até o contrário, né? Falou que, na verdade, a outra parte que é narcisista e não ele. Só que isso é aquilo que a gente já falou até agora. É uma questão de opinião. Se você está sofrendo com cólicas absurdas, inchaço, fadiga, eu preciso te alertar. Você pode estar ignorando a raiz do problema. Eu sei como é frustrante a gente tentar de tudo e mesmo assim ainda continuar com dor, mas eu posso te ajudar. Eu estou liberando algumas consultas gratuitas com uma terapeuta especialista para te orientar. Mas corra, porque as vagas são super limitadas.